Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os motivos que podem levar você a refatorar um código, separando em dois tipos de refatoração. A refatoração que é estritamente técnica e a refatoração que é de aprofundamento no domínio, ou seja, mudou a sua perspectiva sobre o problema que está sendo resolvido, beleza? Mas, antes da gente entrar no detalhe, momento importante, deixa eu só me apresentar para você. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Eniche e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente. Ele é composto pelo nosso canal e também pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente. Vamos pensar aqui, sobre o que pode te levar a refatorar algum código, serviço, sistema como um todo, reescrever ou sei lá o que. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, e talvez seja mais importante, é quando eu acho que você não deve refatorar, Então aqui é quando não refatorar o seu sistema, enfim, seu código ou algo do gênero. Acho que a primeira coisa que é legal de colocar aqui é essa daqui. Não refatore se você acha que o código está complicado de manter. Seu ponto de vista não reflete o todo. Então, a não ser obviamente, que você, eu tô aqui olhando que eu tô também escrevendo aqui na tela, a não ser que você seja a única pessoa que mantém aquele sistema. Mas se você tá trabalhando numa equipe, aí você passou ele por um código, por uma função, por uma classe, tanto faz o quê? Por um teste que você acha que tá mal escrito ou algo do gênero, você bate ele e fala, poxa, isso daqui não tá tão legal. Vou investir meu tempo para fazer a alteração, para reorganizar esse código por qualquer motivo, qualquer caminho que você escolha. Aí, sugiro você não fazer. Porque você pode estar achando e é uma perspectiva apenas sua. As outras pessoas podem estar satisfeitas com aquele código. Por que você vai mexer? O que você acha? Então, não achou que é o melhor caminho. Outra coisa que eu acho que é importante deixar aqui escrito pra gente pensar. Não refatore se você acha que o código não está bonito. Beleza é um julgamento, mais uma vez, pessoal. Grande coisa você achar que esse código não está bonito. Beleza? A gente muitas vezes tem isso, Você entendeu o código, mas você acha que aquele código poderia ter sido escrito de outra maneira. E as pessoas trouxeram pro mundo essa expressão de código bonito e código feio, que obviamente é um julgamento. Beleza? Ou outras coisas que a gente eventualmente olha e bate o martelo dizendo que tá bonito ou tá feio, tudo isso é julgamento. Então existe um código que está daquele jeito e pra você, aquele jeito não é o melhor jeito. De novo, não é porque você acha alguma coisa que aquilo reflete a opinião do todo ou algo do gênero. É que nem aqui na minha casa, que a gente tem discussões sobre com os nossos filhos, Tá quente, tá frio. Está frio e quente ali muitas vezes, dá, óbvio, supondo temperaturas completamente extremas e tal, mas imagina assim, 20 graus. 20 graus é frio ou é quente? Quando eu morava no Nordeste, quando eu tava em Salvador, pra mim 20 graus era muito frio. Eu já tô há 16 anos, quase 16 anos aqui em São Paulo, 20 graus pra mim passou a ser uma temperatura normal. São os mesmos 20 graus. Mas por quê? Porque está a sensação de calor e a sensação de frio, você falar, que tá frio ou quente, é um julgamento, beleza? Então se tem 10 pessoas na casa, tem uma achando que tá quente, 9 achando que tá frio, a que tá quente não vai ligar o ar-condicionado, supostamente. E eu deixei também aqui, uma terceira pra gente poder escrever. Não refatore se aquele código não causa prejuízos para o fluxo de trabalho considerando a sua equipe. Então, de novo, cruza com as anteriores, mas aqui é no sentido de você pensou X, Y, Z, mas aquele código tá funcionando, ninguém tá reclamando muito, tá gerando valor pro cliente na ponta final, deixa ele ali. Cuidado que a sua boa intenção pode, na verdade, virar uma coisa ruim ali pra sua equipe, Por que eu tenho toda essa preocupação quando a gente fala de refatorar, não refatorar e tal? Porque uma refatoração, a reorganização, é algo arriscado. Supondo que aquilo está funcionando a contento, quando você vai mexer naquilo, você está correndo o risco de piorar. Então, assim, beleza, o upside de deixar melhor é realmente no trade-off, vale mais a pena do que o downside de pegar uma coisa que funciona e deixar não funcionando. Então a gente tem que lembrar, que a refatoração tem que ser para deixar o funcionamento da empresa, o funcionamento daquela equipe, que mantém aquele código, mais efetivo. Você refatora para a equipe, para a empresa, não para a gente satisfazer, qualquer coisa que a gente tenha dentro da gente, você chame como quiser aí, o nosso ego, a nossa percepção, o nosso julgamento de beleza, de código, os princípios que nós entendemos que são mais interessantes ou algo do gênero, beleza? Avançando aqui, eu quero agora falar com você rapidinho sobre esse primeiro tipo de refatoração que eu gosto de chamar aqui, que é a nossa refatoração
estritamente técnica aqui. Então, quando que você pode... Imagina que o sistema, o domínio, a complexidade está em determinado entendimento, você está ofertando serviços que você precisa, mas agora sim, a gente percebe que tem alguma coisa naquele código que pra gente continuar fazendo o que precisa ser feito, né, pra continuar corrigindo os bugs, pra começar eventualmente a se preparar para alguma coisa que pode vir no futuro, que começou a ser ventilada, a partir de agora você percebe que o código do jeito que tá, talvez não seja suficiente. Então o que pode trigar, acionar essa refatoração que eu chamo estritamente técnica? Por que é estritamente técnica? Porque é uma refatoração que não vai trazer código que faz nada diferente do que ele já faz nesse exato momento. Não traz um novo momento de entendimento sobre o problema. Traz apenas um novo momento de entendimento sobre como lidar com aquele código. Para aquele código, por exemplo, a nossa equipe, né, reclama constantemente da dificuldade de mexer naquele pedaço de código. Caramba, tá começando a apertar. Vai mexer, me dá mais trabalho. Eu sempre erro, eu sempre penso que o nível de esforço vai ser X, o nível de esforço é maior. Deixa a equipe estressada. Você percebe que vai mexer naquele... O tempo de entrega das alterações naquele determinado ponto do sistema é sempre maior do que as alterações em outros pontos do sistema, caso você traqueie esse tipo de coisa e tal. Outra coisa que a gente pode pegar, né, pra pensar aqui é determinado trecho de código é responsável por muitos bugs. Então, pô, percebe que você tem uma parte do código que o tempo inteiro tá acontecendo bug no seu sistema de traqueamento de features, enfim, né, de correções e tal, que você tá utilizando, tá aparecendo, você consegue perceber que recorrentemente vocês estão no mesmo módulo, na mesma parte do código, talvez aí tenha assim, né, um sinal forte que aquilo merece um carinho maior aí. Uma outra coisa que pode acontecer é, para corrigir o bug, precisa reorganizar o código. Ou seja, é a refatoração que vem por conta de bugs. E você vai pensar, mas não é refatorar, é correção. Então, eu já revisei isso tudo aqui no canal, mostrando que o principal motivo de refatoração naquele conjunto que foi avaliado dentro daquele estudo, não era a equipe tendo dificuldade, não era um registro histórico de bugs naquele ponto do código, e aí você vai tentar contornar, vai tentar mexer naquele ponto. O maior índice era, ninguém queria mexer, mas ele tinha um problema. E para resolver aquele problema, o código no estado que estava, não dava para você simplesmente mexer numa linha e corrigir. Você tinha que reorganizar uma parte maior do que supostamente seria esperado para você, enfim, né, aplicar a correção do bug. E aí, você tinha que refatorar o código. Então, aqui você tem alguns motivos para você fazer uma refatoração estritamente técnica aí. E aí tem uma coisa que eu acho que é importante a gente agora também trazer aqui, que é o seguinte, deixa eu botar mais uma caixona aqui, que é, a gente decidiu refatorar um código, tem que ter uma maneira tangível de avaliar o resultado final. Por que de novo isso é importante? Porque muitas vezes a pessoa, quando eu falo muitas vezes, parecendo que é só a minha observação, não. Refatoração é uma área, e aí isso é a parte da academia que gera muito valor para a indústria. Tem uma área da academia de engenharia de software que chama engenharia de software empírica. Basicamente o trabalho é, deixa eu pegar coisas que foram produzidas e avaliar que dizem que essa prática é uma prática interessante. Então dizem que refatorar é importante para manter a saúde do código. Então deixa eu ver se as refatorações que eu vou encontrar em vários repositórios diferentes de código, né, abertos, fechados e por aí vai, de fato tá melhorando a saúde do código. E aí você tem que ter algum tipo de medição para posteriormente julgar se a saúde do código melhorou ou não. Então você pode usar o que você quiser, você pode usar nível de acoplamento, número de linhas de código, nível de coesão, enfim, né, número de métodos, tamanho de cada um dos métodos pós-refatoração, tudo faz, tamanho das funções, você tem várias métricas que você pode acompanhar. E o curioso é que tem estudo que mostra que os códigos pós-refatoração ficam piores. Inclusive, nesse especificamente, uma vez eu rodei um estudo desse com pessoas desenvolvedoras profissionais trabalhando na empresa, classificadas de sênior para cima, a maioria delas. A gente deu um código bem difícil e a gente pediu para refatorar o código seguindo uma métrica derivada do CDD. E outro grupo a gente pediu para a pessoa refatorar o código seguindo os princípios que ela entende que são interessantes para deixar um código mais facilmente entendível. E a galera que refatorou basicamente pelo que acha na cabeça, de uma maneira nítida de medir o resultado, de avaliar, né? Medir para posteriormente avaliar o resultado final, uma galera gerou um código que as métricas mostraram que o código era pior do que a versão original. De novo, é porque a pessoa é ruim, mesmo que você começa a mexer e você não traqueia o resultado daquela sua alteração, você não sabe se você chegou aonde queria ou não. Eu não queria citar essa frase, mas a galera brinca disso, né, que você não pode avaliar, né, saber se foi bom ou não, que você não mede. E tem esse fundo de verdade mesmo, beleza? Então, pelo menos nesse caso aqui, eu acho muito importante.
Como é que você pode ter isso? Sei lá, você pode vir aqui, ó. Quando eu falo sei lá, você pode... O importante é ter. Você pode ter um checklist que deve ser verificado. Um checklist com N coisas que você vai verificar após aquela refatoração. E você vai querer bater. Você pode ser guiado por métricas derivadas do CDD, por exemplo. Você, de novo aqui, é importante que você tenha uma maneira de medir, de medir e depois avaliar se o resultado final da sua refatoração te levou para o estado que você queria. Como que você vai fazer é um detalhe, né, de implementação da sua equipe e tá tudo certo. Agora eu quero falar aqui de um outro tipo de refatoração, que é essa refatoração muitas vezes mais complexa que você tem, que é essa refatoração que a gente fala que é de aprofundamento no domínio. Então, o que é aprofundamento do domínio? Basicamente você entende mais do problema agora do que você entendia no começo. O que que isso pode te levar? A gente pode descobrir que as abstrações atuais não são mais suficientes. Quer dizer que ela não é suficiente porque a pessoa que pensou lá atrás, ela foi ruim ou algo do gênero? Não. Quer dizer que naquele momento, com as variáveis que ela tinha, ela não conseguia enxergar o que precisa ser, o que seria necessário, né? O que vai ser necessário ser feito daqui pra frente. Pode ser sim que com as variáveis que ela tinha, a pessoa, né? Você, qualquer pessoa pudesse ter feito um trabalho melhor. Como eu já falei várias vezes e gosto de repetir, uma pessoa que tá programando, ela não programa pra não fazer nenhuma besteira. Ela programa pra minimizar o número de besteiras que ela vai deixar pra trás, porque eu sei, de novo, né? O contexto muda, o número de variáveis que você tem pra tomar decisão muda, a qualidade das variáveis também muda. Então, tudo isso, obviamente, influencia na sua capacidade de decidir. Então, de vez em quando, a abstração, ela não é mais suficiente. Isso pode acontecer, né? De a abstração tá fundamentalmente equivocada. Esse é um cenário mais tenso, que você vai ter que, de fato, não é nem refatorar, é reescrever. Porque o jeito que foi pensado, não é que não acomoda, ele não é mais suficiente mesmo, acabou, zerou. Não dá pra você mexer naquele código de modo a acomodar o que tá vindo agora. Então tá bom, acontece. Imagina que você também, né, o seu novo nível de aprofundamento no domínio e tudo mais, imagina que agora, sei lá, você tem tipos de clientes diferentes disparando lógicas diferentes. Você pode ter uma situação de internacionalização da sua empresa ou algo do gênero. Imagina que você quer algo mais flexível e tudo mais. Você precisa até agora ter um tipo de abstração que suporte mais flexibilidade, né? Você pode até pensar ali, né, no princípio do aberto e fechado do Solid, mas não necessariamente precisa ser aberto para extensão, fechado para modificação. A ideia aqui é você pegar, na minha opinião, o mais importante é você pegar o princípio, a sacada que é, eu preciso facilitar a extensão do meu software. Já falei sobre isso em outros vídeos, né? Mas você pode facilitar buscando fazer o polimorfismo mais clássico. Você pode buscar, né, mecanismos de programação, você pode buscar mecanismos de configurações externas, você pode buscar mecanismos de guias de alteração. Sim, você pode simplesmente explicar como é que você pode evoluir o sistema modificando o sistema. Esse é o melhor jeito? Depende do tipo de modificação que você... Depende do esforço, né, que esse caminho vai gerar e o tipo de modificação que você precisa fazer. Como eu sempre gosto de falar, né, nesse momento da minha vida, eu acho mais importante ter um guia do que ser fiel a uma determinada prática. Então eu preciso de muita dinamicidade na parada e tal, você obviamente vai buscar um jeito que é dinâmico de fazer. Então você pode buscar, por exemplo, configurações externas de lógicas, de cálculos que precisam ser feitos em função de tipos de clientes e tal, e você consegue fazer, né, consultar essas lógicas e executar essas lógicas ou novas lógicas sob demanda e tudo mais. Quer dizer que é sempre que é a melhor maneira? Não, de vez em quando vai ser mais difícil de você testar essas lógicas, porque essas lógicas agora ficam internalizadas num sistema de configuração que você vai precisar carregar. Então tudo vai ter o lance do trade-off. Mas no final, essas refatorações que são de aprofundamento do domínio, de que ter mudado o seu entendimento naquele momento de todo o contexto, são refatorações que vão exigir mais trabalho de pensamento, de refletir sobre o próximo passo, de beleza, o que eu fiz foi suficiente até agora e durou esse tempo aqui e acomodou essas mudanças. O que a gente vai fazer agora? Qual que é o horizonte que a gente quer suportar? O que a gente está vendo de mudança aqui agora? Será que a gente tem que ter mais rodadas de conversa para pensar no horizonte ainda mais distante, no horizonte observável ainda mais longo e tal? Mas no final, para mim, esses são os dois tipos de refatoração que a gente deveria pensar mais, beleza? Que mais acontece aqui é um pouco de itens que eu acho que você deve levar em consideração quando acontecer esse tipo de coisa, né? Então só a gente passou aqui, né, falando quando não refatorar, refatorações que são estritamente técnicas, ou seja, que não fazem seu sistema, né, que não modificam essencialmente as abstrações que já existem. A gente falou sobre ter uma maneira de tangibilizar o resultado final, né, dessa refatoração, dessa reorganização
organização, e a gente falou de refatorações de aprofundamento no domínio, que também é muito importante, porque, de novo, né, o sucesso do seu negócio muitas vezes mostra que o que você pensou inicialmente não é suficiente para o que você precisa a partir de agora, né? Aquela frase que o que trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar até o próximo ponto. Mas era isso que eu queria compartilhar com você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso, até a próxima. Tchau!